Senador Plínio, muito obrigado. Obrigado, presidente. Senhoras senadores, senhores senadores, em 2019, eu acho que em março ainda, quando cheguei aqui ao Senado, bem recente, aproveitei alguns projetos de lei e também PECs, como a CPI que investigou as ONGs, como a lei que deu autonomia ao Banco Central e também uma PEC que fixa mandatos de ministro do Supremo. Naquela época, ainda em março, alguns jornais disseram que era retaliação. Olha, estava chegando, não era retaliação nenhuma, era um desejo da população brasileira. E essa nossa PEC já tem a relatora, senadora Tereza, que vai apresentar o relatório, eu creio que ainda na próxima semana. E para aqueles que acham que não é cabido, e o ministro Dino disse isso aqui, e eu mostrei para ele que cabe de fixar o mandato, porque alguns ministros se julgam semideuses. Alguns ministros pensam que a sede do Supremo é o Olimpo, e eu tenho dito que não é. E eles cometeram, através desses maus ministros, cometeram verdadeiros abusos. E um deles é legislar, nos atropelando, tomando nossas prerrogativas, usurpando. Portanto, aqueles que acham que é errado, que gostam de imitar o que vem dos Estados Unidos, me permitam ler esse discurso aqui. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tornou-se o primeiro-ministro desde Franklin Roosevelt a propor uma grande reforma na Suprema Corte. Isso ocorreu durante uma solenidade relativa ao 60º aniversário da Lei dos Direitos Civis, uma das primeiras normas federais destinadas a garantir mais igualdade racial desde a abolição determinada na Guerra da Secessão. Portanto, numa homenagem, num evento grandioso, Joe Biden propôs isso. Esse movimento pode entusiasmar a base progressista do partido dele, mas terá de ser aprovado no Congresso, como é aqui. Lá ele está preocupado com a maioria republicana, confortável por ter indicado 6 dos 9 ministros da Suprema Corte. Portanto, ele propôs isso. Os Estados Unidos querem fixar o mandato de ministro do Supremo. E aqui no Brasil, por muitas vezes, eu fui acusado de retaliar, né? Quando não de ser de outro grupo, de outro partido. E não é isso. A gente quer um Supremo Tribunal Federal que haja como tribunal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não são mais do que nós. São cidadãos que foram guindados, ungidos para serem ministros e juízes. O que é que o juiz deve fazer? Qual a obrigação que o juiz tem, a atribuição que ele tem, qual é o papel dele? Único, dissipar dúvidas. Eu conflito com a senhora que está aí no plenário, a questão é constitucional, vai para o Supremo, e o Supremo pega, lê a Constituição. O que ela disser é o que ele vai dizer. Isso, senador, é legislar. Senador não é julgar, é legislar. Chega aqui, tentar aprovar projeto de leis, argumentar e fazer. Essa é a nossa atribuição. E nós já dissemos aqui que aborto é crime. O Congresso já disse que portar maconha é proibido, é crime. Já dissemos que o marco temporal só vale até abril de 88. E eles estão desfazendo tudo isso, sem ser legisladores. Estão discutindo o aborto, porte de maconha, estão discutindo o marco temporal. Numa afronta a este Senado, que é culpado por essa atitude de alguns ministros. Nestes anos que eu estou aqui, o Senado tem se quedado a muitas coisas do Supremo, tolerado alguns ministros. E esses ministros têm nome. Alexandre de Moraes, Fachin, Fux, Barroso. São eles que comprometem a instituição Supremo. É uma instituição necessária, primordial, imprescindível ao regime democrático, como é o Senado, como é o Executivo. E hoje o que se vê, os ministros legislando. E hoje o que se vê, ministros abusando. Portanto, essa PEC que a gente apresenta, que os Estados Unidos estão propondo, agora talvez não se tenha argumento. Os Estados Unidos querem, né? Bonito, o americano quer, pode ser que aceitem também aqui a gente. Então, o que esse senador visa com a PEC que limita mandato? Eu sugeri 8 anos pela conversa, eu acho que a senadora vai
propor 12 anos, algo em torno. Não importa. O que importa é que o cidadão que saiu para ser ministro saiba que ele entra hoje, mas sai amanhã. Porque ele entra hoje, só sai aos 75 anos de idade. Tem ministro que vai passar 40 anos no Supremo. Tem ministro que pede vista de um projeto, de uma questão sua e minha, que define nossa vida, e passa 12 anos sem dar opinião. Tem ministro que vota de forma monocrática, que em seguida tem que ir para o plenário e nunca vai para o plenário. 10, 8, 5, 6 anos. Abusos que nós não podemos tolerar. Talvez o pai de família, Plínio Valério, preocupado com o que está vendo, com os abusos, com as injustiças, ficasse calado. Talvez. Mas um senador da República ficar calado, quando usurpam o nosso direito, nossa prerrogativa de legislar. Quem faz leis é o Congresso Nacional, não é o ministro. O ministro não pode julgar pelo que ele pensa, quer. Ele tem que julgar pelo que está na Constituição, e não na cabeça dele. E não no idealismo dele, e não na vontade dele, e não no compadrio dele, mas o que está na Constituição. E na Constituição só nós podemos colocar. Vocês, dos estados variados aqui, escolheram os representantes de vocês. São eles que, em nome de vocês, podem realmente fazer leis. O Supremo Tribunal Federal não devia ter nem esse nome. Um tribunal superior, sei lá o quê, porque Supremo é a vontade popular. Não tem nenhum poder maior do que o poder de vocês, que é o do voto, de eleger os representantes de vocês. Como é que eu, do Amazonas, 831 mil votos, posso tolerar o abuso de um ministro que não teve um só voto? Algo está errado. Aí falam muito, a gente fala muito em segurança jurídica, a gente fala muito em democracia, que tudo é bonito e tal, mas é bonito quando cada um cumpre o seu papel. Quando um poder sobrepõe ao outro, a democracia está ameaçada. O Estado de Direito, que tanto falam, ministro Supremo, nós estamos defendendo a democracia, Estado de Direito. Estado de Direito é quando legislador legisla, juiz julga, executivo executa. Esse é o Estado de Direito. Tem ministro que se diz pai e protetor da democracia. A democracia não precisa de pai, a democracia não precisa de mãe, a democracia precisa de exemplos de cumprimento à Constituição. Então, em nome parte da população brasileira, e eu conheço muita gente, senador Lucas, que me encontra na rua e diz que isso é necessário, essa PEC está vingando, vai estar aqui para votação. E o desejo de cada um dos seus representantes é que deverá julgar. Mas nunca, sempre que eu ocupar esta tribuna, sempre eu vou dizer a mesma coisa. Este senador do Amazonas não se subjuga às vontades e desejos do Supremo. Quedo-me perante a Constituição, que o legislador fez, não foi o juiz. Que eles possam um dia entender que a eles cabe unicamente o papel de julgar e não de legislar. Assim como eu compreendo que o meu papel é legislar. Vocês jamais, minhas filhas, minha mulher, me verão de toga, porque eu nunca quis ser advogado, eu nunca quis ser juiz. Jornalista, político, cheguei ao topo porque honrei e tentei isso. Mas eu jamais julgaria alguma coisa. Eu estou legislando, fazendo o meu papel. E tudo que a gente faz, tudo que a gente diz aqui, passa a constar nos anais do Senado e vira história. E eu não quero ter a minha passagem aqui manchada porque eu tive receio de ser julgado por um péssimo ministro do Supremo. Esse receio não existe. Repito, a instituição merece o meu respeito, total. Mas ministros que não respeitam vocês, ministros que não respeitam a Constituição, também não merecem o meu respeito. Obrigado, presidente. Querido senador Plínio Valério, obrigado pela sua participação. Convido o senador Paulo Paim. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências.
pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.